Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para a 33ª aula do nosso curso sobre o Evangelho de João. E hoje nós vamos estudar o capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 21. Assim, eu estou muito feliz porque estamos estudando um novo capítulo, vamos entrar no capítulo novo. E vocês vão ver que coisas surpreendentes nós vamos aprender hoje, quando Jesus se apresenta como o bom pastor. Primeiramente, como eu tenho pedido, às vezes eu até esqueço, eu queria que você, antes de assistir essa aula, você pause o vídeo, leia o capítulo 10 todo, faça suas anotações, leia do versículo 1 ao versículo 21 e depois venha para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Bem, ao ler o texto, você deve ter notado que do versículo 1 ao versículo 6, Jesus está contando uma parábola. Já expliquei nas aulas passadas o que significa parábola. É um estilo literário que o Senhor sempre utilizava, porque relaciona coisas da vida simples, com homens simples, com cultura simples, e a partir daí ele extraía os seus ensinamentos. Você deve ter notado que essa parábola que se inicia no versículo 1, ela é na verdade uma sequência, é uma continuidade do capítulo 9 do capítulo anterior. Terceiro que você deve ter observado é que Jesus agora ele está assim sendo mais contundente. Ele está enfrentando os fariseus e escribas de um modo mais direto, de um modo mais claro, de um modo mais contundente, classificando-os de líderes cegos, de falsificadores da religião judaica, de falsos pastores, e os adjetivos usados pelo Senhor Jesus não param aí, pois o Senhor chama-os de salteadores, no versículo 8, e denomina-os também de ladrões, mercenários, assaltadores, do versículo 10 e versículo 12. A quarta observação, que eu espero que você tenha notado, é que essa parábola que o Senhor Jesus está usando tem como alvo os escribas e fariseus. Por quê? Porque esses homens não reconhecem Jesus como pastor de Israel, como grande pastor, como um pastor verdadeiro. E por outro lado, são esses justos homens que alteram a lei do Senhor, buscando tradições e religiosidades que eles estavam arraigados. Assim, Jesus classifica eles como mercenários da lei de Deus e falsos mestres. Nessa parábola, os fariseus e escribas são denominados de falsos mestres. E eles chamam o povo judeu, o povo escolhido, como ovelhas, à mercê desses mercenários. Bem, como última observação, eu queria que vocês imaginassem agora um curral de ovelhas. Era um cercado feito no próprio campo, com uma única porta pequena de acesso. Esse curral tinha como objetivo proteger as ovelhas, principalmente durante a noite. E as ovelhas, como é sabido, não têm boa visão, não têm bom olfato, não têm senso de direção. Se ela se perder, ela não vai saber voltar sozinha para o curral. E um fato curioso, você pode até ver se você quiser, tem vários vídeos na internet. Quando elas postas em uma posição assim meio que sentada, segurada pelo seu tratador, ela fica quieta, elas não berram, elas não estremecem, o que facilita o tosqueamento. Então era comum, portanto, o pastor de ovelha ficar de guarda de dia e de noite para evitar o roubo das ovelhas ou, o que era muito comum, o roubo da lã, que já tinha um valor econômico naquela época muito interessante. Bem, é dentro desse contexto
tendo como figura, de um lado, esse dócil animal, e do outro lado, os escribas e fariseus, representando os falsos pastores, é que Jesus vai nos contar essa história de hoje e nos traz essa parábola muito interessante. Antes de iniciar, eu quero fazer mais uma lembrança. Em Lucas, capítulo 2, lá no versículo 8, Lucas descreve o nascimento de Jesus e ele fala imediatamente dos pastores de ovelha que naquela noite foram avisados pelos anjos do nascimento de Jesus, sendo esses pastores os primeiros a saber do nascimento de Jesus. Eram os homens mais simples que faziam esse trabalho de vigiar diuturnamente as ovelhas no pasto. Vocês lembram que no fim da nossa última aula, capítulo 9, nos versículos 39 a 41, Jesus, ele se dirige aos fariseus, censurando de maneira veemente a atitude deles com relação ao homem que fora curado, ao cego de nascença que fora curado. Mas depois se vê Jesus animando esse homem, tratando com amor, se apresentando a ele como Messias. Jesus revela a ele. E assim Jesus mostra o seu lado amoroso. Jesus mostra como é que um pastor deve tratar uma ovelha e concede a esse homem a grande salvação. A grande pergunta que deve ser feita é: será que esse ensinamento de Jesus de tratar um membro da igreja, de tratar uma ovelha de forma amorosa, tem sido a prática que nós encontramos hoje em todas as igrejas de Cristo espalhadas no nosso país? Eu espero que você mesmo dê essa resposta. Bem, vamos agora avaliar o nosso texto de hoje, do versículo 1 ao versículo 21. No versículo 1, Jesus está afirmando que quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, ou seja, arruma outro jeito de chegar às ovelhas, é ladrão, é bandido. E Jesus vai fazer daqui para frente, se você prestar atenção, repetidas afirmações destacando o falso profeta, o falso pastor, o falso servos, aqueles que não têm parte com o Senhor Deus. Só que ele vai fazendo isso comparando sempre a atividade pastoril de um pastor de ovelhas. Continuidade à sua parábola. E a primeira afirmação que Jesus faz é essa que está no versículo 1, onde o curral representa a proteção divina, representa a salvação. E o meio de acesso para essa salvação é um caminho, através de Jesus, e a porta, que é Jesus também. Bem, a gente vê que Jesus se apresenta aqui como pastor verdadeiro. E a ovelha verdadeira, aqueles que já foram predestinados, que vão se converter a Jesus, só ouvirá a voz de Jesus. Quem ensina qualquer outro acesso de salvação, qualquer outro meio para chegar até Jesus, para chegar até Deus, é ladrão, é bandido, como está lá no versículo 10, que vai dizer que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Matar a esperança real de salvação. Roubar a real possibilidade de uma vida eterna com Jesus. E destruir o relacionamento com Jesus. Essa é a intenção de Satanás. Essa é a intenção na cabeça dos fariseus. Mas não vão conseguir. Bem, do versículo 3 ao versículo 4, diz que as ovelhas verdadeiras ouvem a voz do verdadeiro pastor. Portanto, os fariseus não estão ouvindo a voz de Jesus, não estão crendo em Jesus, não estão seguindo os ensinamentos de Jesus, porque de fato não são ovelhas. Não têm parte com Jesus, não têm parte com Deus, porque de fato não são ovelhas de Jesus. Claro desse jeito.
porque a ovelha ouve e segue. Assim, um crente verdadeiro também não vai atrás de qualquer vento de doutrina, de qualquer falso mestre. Um servo, um mestre verdadeiro, nunca irá se opor ao ensino de Jesus, como estão fazendo escribas e fariseus. Esse é o grande ensinamento até aqui nesse ponto que Jesus está trazendo para nós. Contudo, Jesus faz essas comparações no versículo 6. Vai dizer, o versículo 6, que ninguém entendeu essas comparações de Jesus. O versículo 7, Jesus afirma que ele é a porta por onde as ovelhas passam. E diz no versículo 9, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e achará comida e achará pastagem. Bem, eu fico me perguntando como é que é isso. Se Jesus é a porta, o curral é a proteção, é o ponto, é o alvo da nossa vida, que é a salvação eterna, a segurança total com Jesus. Como é que é isso? Se eu entro para ser salvo, como é que eu vou sair para encontrar pastagem? Eu tenho uma explicação para te dar. É o seguinte, vejam bem. Vamos nos arremeter a um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 a 10, que diz o seguinte: e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque tu, Jesus, fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, raça e nação, e constituíste para o nosso Deus estes comprados como reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É interessante que a gente vê que o evangelho é pregado, as pessoas escutam, o sangue de Jesus tem o poder de salvar essas pessoas de qualquer língua, povo, raça e nação. E cada salvo, presta atenção, é constituído rei, é constituído sacerdote. Rei para quê? Para reinar sobre a terra com Jesus. Ou seja, dar continuidade ao trabalho do Senhor Jesus. E é constituído sacerdote. Por quê? Uma das funções do sacerdote é proclamar a salvação do Senhor Jesus. Então nós somos constituídos sacerdotes. Assim, quando você é salvo, você é constituído como uma autoridade para dar continuidade ao projeto de Jesus aqui na terra, de levar o evangelho por todas as nações. Simples desse jeito. Essa mesma afirmação está lá em 2 Coríntios 5, versículo 18 a 19. Já expliquei várias vezes esse texto para vocês, onde nós somos constituídos reconciliadores em nome de Cristo. Nós recebemos de Deus o ministério da reconciliação. Assim sendo, nós passamos pela porta, somos salvos, recebemos a proteção de Deus, somos selados com o Espírito e recebemos também o quê? Uma credencial que nos faz reis, sacerdotes, ou seja, agentes de salvação do reino de Deus. Por isso que ele diz, quem entra pela porta que sou eu será salvo. Entrará e sairá para achar pastagem, para ser frutífero para o reino de Jesus de Nazaré, o grande pastor. Tem uma observação importante que eu quero dar para você, pequena. Em João 4, versículo 34, se não me falha a memória, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana, seus discípulos vão até a cidade buscar comida, quando voltam eles encontram Jesus que estava cansado, com sede, e eles trouxeram comida e eles dizem, mestre, por que você não come um pouco? E Jesus responde, a minha comida preferida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, qual é a vontade do Pai? Tirar pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Salvar pessoas. A comida de Jesus é salvar pessoas. Quando a gente sai do curral
quando ele diz: entrar e sair para achará comida. Que comida é essa? Qual é a verdadeira comida que nós vamos achar para Jesus? É você ser um agente da reconciliação de Deus com os homens. Não esqueça disso. E aqui no versículo 11, nós temos a grande revelação de Jesus, onde ele diz: eu sou o bom pastor. E ele continua dizendo: o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Maravilhosa informação. Jesus está se declarando como a única fonte de vida eterna. Aqui Jesus volta à metáfora do pastor para dizer que ele é um pastor que dá a própria vida. E deu. Sofreu a morte no nosso lugar. Morreu a morte que era minha e que era sua. Uma morte substitutiva para nos dar vida. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. Ele é entregue, é o sacrifício entregue por Deus para que nós tenhamos vida. Ele humildemente se entregou para morrer a nossa morte e propiciar a sua salvação. Jesus não foi assassinado. Jesus não foi resultado de trama de ninguém de fariseus. Ele livremente se deu. Ele livremente se entregou por cada uma de suas ovelhas, ou seja, pela sua igreja. É interessante que quando ele diz: eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, esse texto está lá no Salmo 22. Depois ele diz: eu sou o grande pastor que vive pelas ovelhas, Salmo 23. E por fim ele vai dizer: eu sou o supremo pastor que voltará por conta das suas ovelhas. Está lá no Salmo 24. Que maravilha! Jesus é brilhante, Jesus é supremo. Bem, existe um alerta de Jesus que ele está dizendo assim, ó: cuidado que existe mercenário, cuidado que existe lobos vestidos de pastores, mas a ovelha verdadeira, ele conhece a voz do seu pastor, ele conhece a palavra de Deus, ele não deixa se levar por qualquer vento de doutrina, ele não deixa se levar por qualquer falso ensinamento. Há pastores, sim, que trazem até divisões na igreja. Ele está dizendo isso no texto. Ele abandona as ovelhas ao primeiro problema que aconteça nas igrejas. Ou seja, são pastores que vêm só para tosquear, para explorar as ovelhas. São pessoas que são profissionais da fé. Não são vocacionados por Deus para existir, para exercer esse sagrado ministério. E mais uma vez ele diz: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem, e eu estou pronto para morrer por ela. Aqui nesse versículo, Jesus deixa bem claro a sua missão. Ele está deixando claro qual é a atitude dos fariseus, qual é a atitude dos falsos pastores, e ele está dizendo quais devam ser as nossas atitudes. Seguir a verdade, seguir a voz de Jesus e não seguir ventos de doutrina e modismos teológicos. E Jesus está dizendo também que ele é onisciente, porque ele sabe quem vai ser ovelha. Ele conhece o Pai e conhece as suas ovelhas. Ele é onisciente. E não vai ser uma falsa teologia que vai tirar a verdadeira ovelha do caminho de Jesus. E aqui ele volta à sua missão, a sua missão sacrificial, quando ele diz: eu estou pronto para morrer por cada ovelha. E no versículo 16, ele continuando, ele diz assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Eu preciso trazer também elas. E elas ouvirão minha voz. Então elas se tornarão com vocês um só rebanho. E terão em mim um só pastor. É muito lindo. Aqui Jesus está falando dos outros povos, raças, línguas, tribos, as outras nações, onde o evangelho haveria de alcançar e termos o grande projeto de Deus finalizado. Um povo de Deus, de várias nações. Jesus já está dizendo que o evangelho alcançaria a nação dos gentios, que somos nós. Aqui Jesus está falando do projeto de Deus para a humanidade, que é ter um só rebanho.
Deus quer um povo que se chama pelo seu nome, sob o comando de Jesus de Nazaré. E Jesus continua falando da sua missão, versículo 17 e 18. Ele diz assim: eu vou dar vida pelas minhas ovelhas. Eu dou a vida, mas recebo essa vida novamente. Eu a dou livremente, por minha própria vontade. Eu tenho o direito de dar minha vida e tornar a receber. E faço isso em obediência a meu Pai. Essa é a minha missão. Foi para isso que eu fui encarnado. Ele está falando que essa missão será cumprida, onde ele vai se dar por libação no nosso pecado na cruz, por mim e por você. E como eu disse, eu vou repetir, não será execução, não será assassinato, não será trama de fariseu. É o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, como o Cordeiro de Deus, para que você tenha vida, para que eu tenha vida eterna. E depois ele vai falar da sua ressurreição, porque ele é 100% homem, 100% Deus. Vimos isso no começo do nosso estudo. Morre o homem, morre a parte humana, mas ressuscita o ser que sempre foi e sempre será Deus, o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, para te salvar. E é na ressurreição que seu sacrifício é aceito por Deus. E esse ato nos levará à plena justificação. Bem, quando os fariseus viram essa parábola, esse ensino, comparando o reino de Deus, ensino de Jesus, com o ensino dos fariseus, o povo se dividiu. Houve uma divisão. Já é a quarta divisão. Por quê? Primeiro, alguns não entenderam realmente o que Jesus estava falando, porque não eram predestinados. Não eram aqueles que seriam ovelhas do aprisco de Jesus. Mas o texto diz que muitos entenderam e viram que não valia mais a pena seguir os ensinos religiosos de fariseus e escribas, que era uma liderança equivocada, que procurava legalismo, religiosidade, uma cegueira bíblica, onde só queriam seguir a lei a qualquer preço. E, acuado, vendo que muitos não queriam mais seguir eles e queriam seguir Jesus, eles têm uma atitude leviana, como está lá no versículo 20. Ele diz assim: ele está dominado por um demônio. Ele está louco. Por que que vocês escutam ele? Sem argumento. Mas eles falam assim: olha, quem está dominado por demônio não fala com a autoridade que esse homem está falando. Em continuidade eles dizem: será que um demônio pode dar vista aos cegos, como Jesus de Nazaré fez com aquele homem que não tinha visão? Um milagre onde ele criou a visão de quem não tinha visão. Um milagre criativo, não só corretivo. Então nós estamos diante de uma bela história, cheia de senões, cheias de ensino, cheias de verdade e cheias de esperança. Eu me emociono cada vez que eu preparo uma aula, que eu dou uma aula para vocês do Evangelho de João, porque eu vejo um Jesus brigando por nós, nos defendendo e já tendo um projeto de que esse Evangelho chegasse a mim e a você. Que maravilha, que segurança nós temos em seguir Jesus. E Jesus já estava levando a cabo a sua missão, que é um grande projeto de Deus. Que tivesse no seu aprisco ovelhas de outros países, de outras nações. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido a grandeza, a sublimidade, o poder, o amor do Senhor Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Se você gostou dessa aula, envia para alguém, comunica com alguém, telefona para alguém, prepare essa aula, melhora alguns aspectos dela e conta essa história para um amigo do seu trabalho, para um amigo que
você sai para se divertir. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Amém.